Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos entrar em um novo assunto chamado de força de resistência do ar. Vá lá no canal, assista as aulas de Lei de Newton para acompanhar as aulas de hoje, para não ficar perdido no assunto, ok? Bom, quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, dê seu like e ajuda o profissional da educação. Para quem não me conhece, eu sou Carlos Souto e depois da vinheta estou aqui para ajudá-los em força de resistência do ar para vocês. Vamos lá? Bom, vamos ver hoje o que é resistência do ar, tá? Observe e responda. Se o motor está funcionando e fornecendo uma força ao automóvel, por que ele não continua acelerando? A partir de uma certa velocidade, o motor não fornece mais força. Não, isso é falso, né? Quando o carro está com o motor ligado, ele está queimando combustível e transformando a energia química em energia mecânica que vai para as rodas do pneu. Então, está havendo forças das rodas sobre o asfalto e o carro está em movimento. Deve haver uma força contrária ao do motor que está tornando a resultante nula. Exatamente. Isso é que faz com que o carro iguale a força dele à força de resistência do ar e faz com que a resultante se anule. Exatamente. Deve haver uma força contrária, que é a força de resistência do ar. Bom, apesar do motor estar fornecendo uma força para o carro, a velocidade é constante, apesar de nula aceleração, sinal de que a resultante é nula. Isso é possível se houver forças contrárias ao movimento que anulem a força do motor. Nesse capítulo estudaremos uma dessas forças, que é a resistência do ar. Exatamente, pessoal. O ar tem moléculas que formam todo o ar, que é os gases, que são os gases carbônicos, os gases de nitrogênio, gás hidrogênio, gás oxigênio. Então, quando o carro está furando o ar, existe cada vez mais, que a velocidade aumentando, uma força de resistência que é contrária ao carro, porque o ar tem massa, porque tem moléculas. Então, o que acontece? Quando o carro vai acelerando, vai atingir uma certa velocidade, ele não vai conseguir mais aumentar a velocidade, porque se igualou a força mecânica do carro com a força de resistência do ar, né? Só que não existe só a força de resistência do ar, existe também a força de atrito, que é entre os pneus e o chão, né? Existe também a força de atração gravitacional. Se o carro estiver subindo, ele está perdendo força, né? Está perdendo potência. Bom, isso a gente vai estudar mais na frente. Então, vejam só, lembrando que quando o carro aumenta a sua velocidade, está acelerando, que a aceleração faz variar a velocidade no decorrer do tempo. Lembre-se que você está furando as moléculas do ar, né? As moléculas que estão no ar. Então isso vai haver uma resistência, porque as moléculas vão batendo no carro e vão tentando resistir. Cada mais maior será o volume de ar que vai sendo batendo no carro. Então o que acontece? Vai ter uma hora que a força de resistência se iguala à força mecânica do carro. E aí o carro não consegue mais aumentar a velocidade. A velocidade começa a ficar constante, que é exatamente a primeira lei de Newton. Quando a resultante das forças é zero, ou o carro estaria em repouso, que não é o caso, ou vai estar em movimento retilíneo uniforme. O que é retilíneo uniforme? Trajetória reta, mas com velocidade constante. A palavra uniforme quer dizer velocidade constante. Relembrando aí a primeira lei de Newton. Vamos voltar lá. Então, próxima página. Ele diz: observe que eu estou saindo do repouso. Então começa a variar a velocidade, acelerando. Mas quando eu chego a uma certa velocidade, não acelero mais. Por quê? As forças de resistência não variam e são sempre iguais ao do motor. Não. As forças de resistência devem aumentar com a velocidade, até anular a força do motor. Exatamente. Então, a força de resistência do ar aumenta com a velocidade. Quanto mais rápido o carro, maior a resistência do ar. Logo chegará a uma velocidade em que a resistência do ar, somada a outras forças de resistência, o que são essas forças de resistência contrárias? A força de atração gravitacional, a força de atrito entre o pneu e o asfalto, né? Irá se igualar à força do motor. A partir dessa velocidade, o carro não acelerará mais. Bom, vamos ver a próxima página. Observe a queda do paraquedas de 2 ângulos. Vejam aqui que ele está aqui, ó, num salto livre. A resistência do ar é bem menor. Aqui o paraquedas abriu. Então o ar vai fazer aqui, ó, uma força de resistência e vai abrir o paraquedas. Quando o paraquedista cai mais rápido, após abrir o paraquedas ou antes de abrir o paraquedas? Antes de abrir o paraquedas. Por que você pensa que isso acontece? A abertura do paraquedas deve ter aumentado o efeito da resistência do ar. Exatamente. Após abrir o paraquedas, a massa do sistema homem paraquedas diminuiu. Não, a massa não diminui, certo? Balela. Então vamos lá. A abertura do paraquedas deve aumentar com a resistência do ar. Exatamente. Bom, o que vai acontecer é que quando o paraquedas abre,
o ar vem por baixo e vai fazer uma força embaixo do paraquedas. Então, o paraquedas vai fazer amortecer a velocidade do paraquedista, né? Que estava descendo em queda livre. Ok? Quando ele está em queda livre, como ele tem pouca área de atuação, a resistência do ar sobre ele é pequena. Mas quando ele abre todos os braços e tudo, então ele passa mais tempo no ar, porque a resistência aumenta. Mas se ele cair em pé, a força de resistência é bem menor, então ele cai com mais velocidade. Quando ele abre o paraquedas, o ar vem por baixo e se infiltra debaixo da armação do paraquedas e faz com que o ar faça uma força de resistência e ele continue a descer, mas agora com uma velocidade bem menor. Há uma desaceleração até chegar a uma velocidade constante. Vamos lá. E qual foi a mudança que você pensa ter ocasionado isso? O paraquedas de nylon tem um coeficiente de atrito muito alto com o ar. O aumento da área que o paraquedas proporcionou, exatamente, o aumento da área. Então, a força de resistência do ar não depende só da velocidade. Outros fatores importantes são a área que se move contra o ar e sua forma. Exatamente. Vamos lá. Conclusão. Como vimos na simulação, quando o corpo se move num fluido, gás ou líquido, surge uma força de resistência. Essa força é função do fluido, da velocidade, da área e da forma do corpo. Exatamente. Bom, entender as forças de resistência em fluidos, saber calcular essas forças em diversos problemas, saber calcular a velocidade máxima em diversos problemas e saber traçar o gráfico referente a essas situações. É isso que nós vamos ver nessa aula de hoje, esses dois primeiros itens aqui. Vamos lá. Resistência dos fluidos. Então, considere um corpo que se move dentro de um fluido, líquido ou um gás, com a velocidade para a direita. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma força de resistência contrária ao movimento dele. Por exemplo, quando você coloca uma bolinha de isopor dentro da água da piscina, você vai ter que segurar para ela ficar dentro da água. Se você tirar a mão, a bolinha de isopor tem uma densidade menor do que a água, ela vai sofrer um empuxo e a água vai expulsar a bolinha de dentro da piscina. Pode ser até uma bola também de futebol. Se você colocar dentro da piscina, dentro da água, você vai ter que segurar com a mão, senão, ó, ela é expulsa. Essa força de resistência do fluido, porque quando eu falo fluido, pode ser um líquido ou pode ser um gás. No caso aí eu estou dando um exemplo como líquido. Então quando você coloca uma bola e você empurra a bola, você tem que fazer uma força para ganhar para a força de resistência da água, que é o fluido, sobre o fluido, que é a força empuxo. A força empuxo expulsa o corpo da água da piscina. Pá. Então a água exerce uma força de repulsão, certo? Que é chamada força de empuxo, ok? Então vamos lá. Então eu tenho aqui. Esse corpo sofre uma ação força de resistência R, que tem sentido oposto ao do movimento do corpo em relação ao fluido. Exatamente. Essa força pode ser chamada força de atrito fluido ou força de atrito viscoso ou simplesmente de força de resistência do fluido. Experimentalmente obtém-se que a sua intensidade é dada por força de resistência K, que é uma constante, velocidade e N, certo? Que diz o seguinte, K é uma constante dada, sendo Cx vezes A, onde Cx é o coeficiente que depende da natureza do fluido, porque cada fluido tem uma resistência, né, para ser calculada, bem como se a temperatura e intensidade, e o formato do corpo, porque quanto maior o formato do corpo, maior a força e empuxo vai exercer nele, tá? Por exemplo, se soltar uma bola de gude numa piscina, ela, como tem uma densidade maior do que a água, ela vai lá para o fundo da piscina. Uma moeda também. Mas se você colocar um barquinho de brinquedo, feito um navio no mar, ele vai flutuar, certo? Então depende também da área, certo? Que ele está em contato com o fluido, no caso o líquido, certo? E o tipo de líquido, tá? Também a temperatura também influencia no empuxo, na força de resistência que o líquido vai fazer no corpo. Bom, vamos voltar aqui. Então eu tenho aqui, A é a área da maior secção reta do corpo, perpendicular à direção do movimento. E V é o modo da velocidade do corpo em relação ao fluido. Bom, vamos ver aqui essa fórmula
dessa maneira aqui. Vamos lá. Vamos ver o que nós aprendemos. Quando o corpo está no interior de um fluido, além da força de atrito viscoso, que só existe quando o corpo está em movimento em relação ao fluido, o fluido aplica no corpo uma outra força que existe mesmo que o corpo estando parado, denominada empuxo. Exatamente. O empuxo tem sentido oposto ao da aceleração da gravidade. Em alguns casos, o empuxo pode ser desprezado, em outras não. Então eu tenho, tomando o exemplo de um homem caindo e as forças que nele agem, se não desprezarmos o empuxo, nós teríamos que a força-peso dele é igual à força de resistência do ar mais o empuxo, certo? Se desprezarmos o empuxo, nós teríamos só o peso igual à força de resistência do ar, ok? Que é o caso aqui, ó, mostrando aqui, certo? Bom, então vamos para a próxima página, resistência do ar. Eu tenho um caso muito importante de força de resistência é quando o fluido é o ar. As forças de resistência do ar são de estudo muito complexo. Existem túneis aerodinâmicos que permitem simular as situações reais com os modelos. Hoje, programas de computação também simulam essas situações. Então vamos ver aqui uma câmara de experiência. Túnel aerodinâmico, coletor convergente. Então o ar está entrando aqui e aqui eu tenho um avião aqui, certo? Inclusive ele tem uma ponta fina aqui para diminuir o atrito com o ar. Então veja que o ar aqui está passando por ele, certo? E aqui é um aspirador divergente. E aqui está uma hélice. Bom, isso aqui é uma câmara de túnel dinâmico para ver a resistência que o avião tem em relação ao ar. Vamos lá, vamos ver aqui. Próxima página. Próxima página. Eu tenho. Escolha a forma do corpo, né? Para ver a influência do coeficiente Cx. Escolha a forma do corpo que será colocado no túnel de vento para calcularmos a força de resistência que atua sobre ele. Todos os corpos têm a mesma área de secção, certo? Então, vamos colocar um quadrado. Veja que colocar um quadrado aqui, vamos ver aqui, colocar um quadrado. Quadrado. Veja aqui, a força de resistência foi de 1000 newtons. E se eu considerar agora uma forma pontiaguda, vamos lá. Aí, ó, a resistência já foi menor, 400. Já está passando mais quantidade de ar. Se eu colocar circular, vamos ver aqui o que vai acontecer. Passou para 250. Então, a forma do corpo influi na resistência? Sim, claro, né? Por que você pensa que isso acontece? Certas formas são mais aerodinâmicas, quebrando o ar com mais facilidade. Certas formas são capazes de absorver o ar. Não. As formas não absorvem o ar. Então, letra A aqui. Certo? Vamos colocar o ar. As forças de resistência do ar dependem da forma do objeto. Quanto mais aerodinâmico o corpo, menor a resistência do ar para uma área de secção transversal. Associa-se o coeficiente Cx à forma do corpo, ok? Então, o coeficiente aerodinâmico é chamado de Cx. Bom, lembrando, pessoal, que os carros esportivos, Ferrari, Lamborghini, vocês já notaram que ele tem uma frente muito baixinha. Eles têm uma aerodinâmica, um coeficiente muito baixo de resistência ao ar. Então ele consegue furar com mais facilidade o ar. Então por isso consegue com que a sua velocidade final seja maior do que os outros carros. Um carro que tem uma área muito grande, né? Por exemplo, um carro feito uma Kombi, né? Quem conhece Kombi, um caminhão, tem uma área de atrito com ar muito grande. Então ele perde muito potência, porque vai ser uma força de resistência muito grande para conseguir entrar no ar, conseguir furar o ar, ok? Então vamos lá. Então vamos para a próxima página. Escolha a área de maior secção transversal do corpo que será colocado no túnel de vento para calcularmos a força de resistência que atua sobre ele. Todos os corpos têm a mesma força, então mesmo coeficiente aerodinâmico. Vamos ver aqui se eu tenho aqui uma área de 1 metro quadrado. Se eu tiver uma área de 1 metro quadrado, vamos ver aqui. De 1 metro
quadrado, a força de resistência vai ser 500 newtons. Aqui, ó, 500 newtons. Se aqui a área for de 1 metro quadrado. Se eu colocar 2 metros quadrados, o que vai acontecer? Passa a ser 1000. Então a força de resistência agora aumentou de novo. Se eu colocar 3, vai ser também maior. 3 vai ser maior ainda, ó, 1500. Então a forma do corpo influi na força de resistência. Exatamente. Exatamente. Por que você pensa que isso acontece? Quanto maior a área, mais moléculas do ar se chocam contra o corpo, dando uma força maior. O coeficiente de atrito é proporcional à área. Exatamente. Né? Exatamente a letra A. Vou ver aqui, letra A. Quanto maior a área. Exatamente. A força de resistência do ar depende da área de maior secção transversal do objeto. Quanto maior a área, maior a resistência do ar para um Cx. Ok, exatamente. Vamos passar para a próxima página. Então, calcule a força de resistência do ar num automóvel cujo coeficiente aerodinâmico é aproximadamente 0,3 unidades do sistema internacional. A área de secção perpendicular à direção do movimento é 2 metros quadrados. E o carro desloca-se em ar calmo a uma velocidade de 90 km por hora. Suponha n igual a 2. Tá? Então vamos lá. Admitindo que a resistência do ar seja dada pela ação de uma força de resistência, a direção dessa força é a mesma da velocidade, mas em sentido oposto. Exatamente. Então o carro, quando está andando para a direita, ó, a força de resistência vai passar por cima e por baixo do carro. Esse carro tem boa aerodinâmica. Vejam, com um carro que pode atingir uma velocidade grande. Tem boa aerodinâmica. A área de contato dele com o ar é bem menor, né? Veja que ele é mais pontiagudo. Então eu tenho aqui força de resistência é o coeficiente de atrito aerodinâmico, a área de atuação e a velocidade ao quadrado. Então vamos lá. Colocando o coeficiente que ele disse que é 0,3, a área 2 metros quadrados. O sistema internacional usa em metro quadrado. Só que a velocidade de km por hora vai dividir por 3,6, então dá 25 metros por segundo. Então aqui, ó, ele dividiu por 3,6, 90 km por hora, 25 metros por segundo. É elevado ao quadrado porque ele disse que o fator N é 2. Então vamos lá. Então dá 375 newtons a força de resistência. Ok? Então tá dada a resposta. Vamos ver a outra questão. Um paraquedista salta de grande altura numa região em que a gravidade é 10. O sistema é formado pelo paraquedista e paraquedista tem massa 100 kg, tá? Formado pelo paraquedas e paraquedista. Tem massa 100 kg. E a força de resistência do ar que atua no sistema tem módulo dado por FR igual a KV ao quadrado, onde V é o módulo da velocidade e K 40 kg por metro. Calcule a velocidade máxima atingida pelo sistema. Então eu tenho aqui que ele desprezou o empuxo, quer dizer, a força do fluido, que é o ar. Ele só usou a força de resistência do ar, né? Então vamos lá. Admitindo que a resistência do ar seja dada pela ação da força FR, a direção dessa força é a mesma da velocidade, mas em sentido oposto. Então, a força de resistência vai ser exatamente o oposto à força que faz com que ele desça, que é a força peso dele. Bom, então o que vai acontecer? Desprezando o empuxo, eu tenho que a força peso é igual à força de resistência, que é dada por kV ao quadrado. Como ele disse que K é 40, né? E V ao quadrado vai ser a velocidade máxima que ele vai atingir quando se igualar com peso. Então, a força de resistência se igualando com o peso, eu vou ter a velocidade máxima dele. Então vai ficar 100 vezes 10 dá 1000, dividido por 40, porque o 40 vem para cá dividindo, vai dar 25. Raiz de 25, 5 metros por segundo. Então fácil também. Questão de aplicação direta na fórmula. A terceiro exemplo, vamos lá. Um bloco de massa 15 kg está inicialmente em repouso sobre uma superfície plana horizontal e com atrito, cujo coeficiente de atrito é 0,8. A aceleração local da gravidade tem módulo 10. A partir de determinado instante, aplica-se ao bloco uma força F de intensidade 320 newtons. Então, eu tenho uma força 320 aqui, tem uma força de resistência de atrito aqui, além da força de resistência do ar que ele está dando aqui na questão. Ó. A partir de determinada distância, aplica-se ao bloco uma força de 320 newtons. Sabendo que a força de resistência do ar é
0,5 vezes v ao quadrado, calcule a máxima velocidade atingida pelo bloco. Então eu vou ter essa força F e contrária, eu vou ter a força de atrito e também a força de resistência do ar. Vamos lá. Força de atrito e a força de resistência do ar. Nesse instante, quando a força se igualar à soma das forças contrárias, que é a força de resistência do ar e a força de atrito, entre o bloco e o plano, a resultante é nula. Logo, o corpo não acelera mais, atingindo a velocidade limite. Exatamente. Então, vamos lá. Admitindo que a resistência do ar seja dada pela ação da força Fr, a direção dessa força é a mesma da velocidade, mas em sentido oposto. Exatamente. Então, vamos lá. Então, eu tenho que essa força F vai ser a soma da força de resistência mais a força de atrito quando tiver em equilíbrio. Exatamente. Ó. Então, eu tenho a força de atrito é μ vezes a normal, que no caso a normal aqui é igual ao peso, porque ele está no plano horizontal. Isso nós vimos em lei de Newton. Então, o μ, ele deu na questão que é, esse μ aqui, que é o coeficiente de atrito, ele deu na questão que é 0,8. E o peso é igual a massa vezes a gravidade. 15 vezes a gravidade, 150. Foi o que ele fez. 0,8 vezes 150 deu 120. Então, colocando aqui também o cálculo da força de resistência, eu vou ter que a força de resistência é 0,5 V ao quadrado. Né? Foi, ele deu aqui, ó, força de resistência 0,5 vezes V ao quadrado. Então, substituindo aqui na fórmula da igualdade, nós temos que a força F, que é 320, que é a força que foi aplicada ao bloco, que ele falou na questão, ó, força de intensidade 320, que vai ter que se igualar à força de resistência do ar, que é 0,5 V ao quadrado, que é essa força de resistência, mais a força de atrito que eu calculei, que é 1.000 vezes a normal, que é 120. Então vai ficar esse 320 menos 120, porque 120 vem para o primeiro membro negativo, eu vou ter 200. Então vai ficar 0,5 V ao quadrado igual a 200, 200 dividido por 0,5 vai dar 400 e raiz de 400 vai dar 20 metros por segundo. Bom, uma aula que requer aplicação direta na fórmula, tudo exemplo nível 1, né? Então lembrando que quando a força que o carro faz se iguala às forças de resistência, quais foram as forças de resistência nessa questão? A força de atrito, que é μ vezes a normal, mais a força de resistência do ar que ele deu na formulazinha kV ao quadrado, ok? Bom, quando elas se igualam, aí o carro começa a andar com velocidade constante. Então ele atingiu a velocidade limite, que no caso aí foi 20 metros por segundo. Bom, espero que vocês tenham entendido a aula. Na próxima aula nós vamos ver gráficos sobre força de resistência do ar e depois nós vamos ver aplicações sobre esse assunto para o Enem e para as provas de concursos militares. Bom, eu sou Carlos Souto, até mais, espero que tenham gostado, compartilhem e dê seu like para ajudar o profissional da educação. Até mais. Oh.